nos próximos 180 dias também, né, haverá muita discussão sobre o objeto do impeachment da presidente Dilma. Pedalada, decreto, isso aí vai continuar. E a gente vai ter muito tempo para falar disso. Eu quero saber aqui o reflexo sobre o estado do Acre, dessa mudança em Brasília. Quero começar com o deputado Tia aqui. O jeito está meio quieto, calado, não sei o que está acontecendo. Não, o bom é ouvir, né? Tem 2 ouvidos e 1 boca. E o Daniel, como é do Legislativo e Jurídico, né? Ele consegue fazer uma leitura muito interessante. Você vê que hoje, no Ministério do Temer, tem 6 partidos que estiveram com a Dilma. 6. PR, PRB, PSD, PTB, DEM, PPS e PV. Nesse caso, aqui no Estado, nós teríamos o PV e o PRB, que estão na base do governo. PSB. E o PROS ainda. E o PSB. Então seriam 4 partidos. Qual é a minha preocupação que eu tenho? É mais a nível local, né? É de que a política que o PMDB faz é um pouco diferente da política do PT. Esse negócio em Brasília de ser uma coisa e no Estado é outra, e essa conta vai ser cobrada. Jamais o PMDB dará um ministério, por exemplo, ao PRB, e o PRB aqui vai ficar lá à vontade, como estava, para dizer, não, aqui no Estado eu vou ficar apoiando, por exemplo, agora na eleição do Marcos Alexandre. Eu tenho preocupação com isso, muita preocupação. Você acha que o PRB não fica? Eu acho que é difícil. Pela conjuntura nacional. Claro. Não, ele já tem um ministério. Tem um ministério. O PRB. É o presidente do PRB. Mas tu acredita mesmo nisso do PMDB? O PMDB sempre foi oportunista de fazer com que os partidos se degradem. Mas aí é o problema, porque nessa guerra de PMDB e PT, sim, PMDB e PT, é a oportunidade que o PMDB tem de dizer não, agora não. Por exemplo, como é que o PMDB não tem interesse, por exemplo, de eleger o prefeito da capital do estado, do Rio Branco? Tem, claro que tem. Quanto mais prefeito eleger o PMDB, quanto mais vereador tiver o PMDB, mais forte eles vão ficar para 2018. Só uma pequena parte, você tem razão sim. Aqui 2 partidos já saíram da frente. Solidariedade e o PTB. Porque você acha que pode ocorrer mais partidos? Pode mais. Inclusive, essa é uma questão, Astério, que você colocava antes, que eu tenho discutido. E aqui acaba tendo um local assim, por exemplo, o PDT perdeu candidatos para o PTB e para Solidariedade. Quando começa a acontecer isso, eu vou para a reunião e digo, não pode. Por que nós vamos tirar candidato do PDT, que está numa aliança com o Marcos Alexandre, para jogar num partido que sequer pode ficar na aliança? E aconteceu. O PTB fez uma nominata de vereadores fechada, muito bem feita. E hoje não está na oposição. O deputado Tchê e o deputado Zen, que eu acompanhei voto a voto. A noite todinha, Narciso. A noite todinha. A noite toda, eu fui dormir. Está com sono, olha. Acordei na hora do... Não precisa dormir muito. Tira cochilo. Está perto de dormir a vida toda. A maior condenação feita ontem pelos senadores, diga de passagem, quem assistiu ontem a votação dos senadores e aquela molecagem que foi a votação na Câmara dos Deputados, aquilo ali foi uma molecagem, um circo. Uma vergonha, nacional e internacional. O instituto mais condenado ontem na votação, e teve votos lá, como foi o voto do Requião, o voto daquele pastor, daquele senador do Rio de Janeiro, Crivella, que juraram de pé juntos que a presidente Dilma é absolutamente honesta, absolutamente correta. Avaliação pessoal que eu também faço. Eu faço essa avaliação. Mas não estava em julgamento isso, né? Sim, eu não estava em julgamento. Condenando exatamente o modelo político partidário, que é a origem de tudo. Eu concordo. Aí, a quem vamos condenar? FHC, no auge do Plano Real, chegou a ter 85% de ótimo e bom perante a opinião pública. Lula saiu do governo com 85%. E no terceiro ano da Dilma, ela tinha esse mesmo. Isso. E nenhum deles se preocuparam em dizer, eu vou gastar 10 ou 15% da minha popularidade nas reformas estruturantes, né?
e marcar minha passagem pela presidência tendo patrocinado a reforma política. Perfeito. Aí nenhum fez e todos se tornaram vítimas dessa máquina de moer carne que é essa estrutura partidária. O senhor concorda com isso? Absolutamente. Eu acho que esse é o pecado original de todos os ex-presidentes, né? Do Lula, do FHC, e agora ainda não é ex-presidente, porque está afastado, né? Vai cumprir esse interstício no máximo 180 dias. Eu acredito que a votação de mérito no Senado, presidida pelo presidente do STF, vai acontecer antes desse prazo fatal. Até mas 180 dias. Né? Tende a se confirmar. Então, aí, em se confirmando, também será um ex-presidente. E acho que tampouco o Temer vai fazer vai pautar e vai colocar isso no debate. O senador Renan Calheiros, na abertura da sessão ontem, na verdade, a primeira coisa que ele colocou foi que o Senado estava pronto para apoiar a reforma política. Na abertura do processo no Senado. Não, nós estamos aqui, estamos esperando a reforma política. Foi um recado para o Temer. Agora, falando um pouco, Astrid, dessa observação, eu acho que tem um impacto direto aqui no Acre, sim. Essa preocupação do deputado Tchê com relação à composição da Frente Popular, ela é pertinente, né? Ela não é uma preocupação desprezível. E há também e isso certamente impactará nas eleições municipais, que vai ser também tem um desdobramento direto na relação de governabilidade na própria Assembleia e, consequentemente, na eleição de 2018. Então, essa nossa eleição agora de prefeitos e vereadores pode sofrer um impacto direto dessa mudança na presidência, porque o PMDB certamente vai lançar os olhos para aqueles municípios, sobretudo as capitais, onde tem candidatura própria. E são poucos, são poucas as capitais onde o PMDB vai ter candidatura própria e é evidentemente que ele vai lançar, quem sabe, uma carga máxima para eleger esses seus candidatos. Deputado, então, teremos uma eleição aqui em Rio Branco muito disputada, e também teremos eleições muito disputadas nos nossos municípios. E dependendo do resultado do balanço final, aí nós teremos um horizonte ou de maior tranquilidade, falando do governo do Estado, falando pela base aliada lá na Assembleia, ou teremos um cenário um pouco mais turbulento, um pouco mais conturbado. A oposição, quer nos parecer, está tentando lançar candidatura única. Inclusive, eu tomei conhecimento de que eles pretendem agora, em junho, fazer uma pesquisa sobre fiscalização de todos os partidos que compõem a oposição e o que mais bem votado será o candidato ao governo e o segundo colocado será o vice. A semelhança do que nós já fizemos no passado com o MDA. Né? Claro, em fazendo isso, a disputa se acirrará cada vez mais. Com certeza. Porque uma coisa é importante dizer, o Marcos Alexandre, que é o candidato do PT, ele está um pouco acima do PT, porque o PT tem um desgaste muito grande como partido. E ele estaria um pouco acima, o que daria uma eleição bem disputada. Né? Osmir, eu quero só lembrar um detalhe. Tem um ditado, parece que é oriental, que 2 comandantes afundam qualquer navio. 2 comandantes. Você se lembra que naquele processo nosso, nós pegamos a figura do Nabo Júnior e dissemos, você é o árbitro. Nós aqui embaixo vamos brigar, que era eu, você, Alessio, João Correia, e quando dava um empate, aí o Nabo dizia, vou desempatar, é isto. Aí nós nos curvaríamos aquela liderança, aquela rainha da Inglaterra que nós botamos para arbitrar no final. O problema é que a nossa oposição, eu já conversei com 4 pré-candidatos a prefeito da oposição. Todos os 4 dizem, eu concordo com candidatura única, desde que o candidato seja eu. O Bocalon ontem parece que voltou atrás e disse, não, eu sou candidato. Eles mudaram recentemente. Inclusive colocaram um rei da Inglaterra, que seria a coordenação para, em virtude desse resultado aí. Quem é o rei? Flaviano. Vamos saber quem é o rei. Flaviano Mello, o deputado Flaviano Olha, Mello. Segura a onda? Não, por causa exatamente do Temer. Deputado Flaviano segura a onda?
Já na garupa do prestígio do governo dele. Não, olha o que o deputado Tietê está dizendo. Ele vem... Já vem com a caneta na mão. Diferente. Por exemplo, eu tive uma conversa com o Rocha, agora que estava em Brasília, e ele me disse, não, tia, nós vamos partir para a candidatura única. Em Cruzeiro do Sul, por exemplo, já se fala do Iderlei na cabeça e o Henrique Afonso já como vice. Aqui já se fala na Eliane com Bocalon. E aí quando você tem a caneta é mais fácil. Agora, e aí o PT não fez isso. Só que você não esquece... O PT não fez. O PT não deu a caneta para os aliados. Eles não E os aliados hoje... Ele não... 85%. Ô, Tchê, eu acho que eles não estão levando em consideração que o Henrique Afonso é indomesticável, tá? Né? Mas não é partido, hoje rasga dinheiro. Mas tem um outro aspecto aí. Talvez seria até bom que a oposição, nesse caso, possa ganhar a maioria das prefeituras e a gente... Agora, da mesma forma que eu falei que esse desdobramento do Plano Nacional pode impactar de uma determinada maneira aqui no estado do Acre, mas ele pode impactar também da maneira diametralmente oposta, no seguinte sentido. O ajuste fiscal que será certamente promovido pelo governo Temer... pergunta aqui. Ele já está anunciando um ajuste fiscal para lá de ortodoxo, mais liberal do que o que os partidos neoliberais defendem. Deputado, uma pausa. O senhor viu que o Blairo Maggi disse, o ministro da Agricultura, não é mesmo? Então... Ele disse que Estado não é para ter rodovia, não pode ter aeroporto, não pode ter Estado, não ter ramal, não é para ter nada. Mas ele partiu com agressividade. Olha, as principais propostas... neoliberalismo que me impressionou, viu? As principais propostas, Astérios, e Narciso e Tchê, o que consta lá como as 4 propostas que são propostas de eixo estruturante do plano Uma Ponte para o Futuro, do presidente Temer? Primeiro, acabar com a vinculação constitucional de despesas da educação e da saúde. As despesas obrigatórias. O Narciso vai depois falar sobre isso, ele defende demais. Segundo, ele está defendendo o fim do reajuste automático do salário mínimo pela variação do PIB e da inflação. Terceiro, ele defende a desvinculação dos benefícios da Previdência Social do salário mínimo. Quarto, ele defende a volta do regime anterior de concessão na área do petróleo, o que significaria a fragilização do pré-sal e do atual regime de partilha, o fim do regime de partilha, consequentemente a prejudicar o Fundo Social do Pré-sal e os royalties do pré-sal para a educação e para a saúde. E um quinto ponto, que ele quer fazer prevalecer as convenções e os acordos coletivos de trabalho sobre a CLT. Sim. Então, isso aqui é o chicote estrelando no lombo do trabalhador. Inclusive daqueles que apoiaram o impeachment. Mas aí... Então, o impacto negativo das medidas desse ajuste fiscal ortodoxo, que vem acompanhado de um aumento dos tributos indiretos, ao invés de aumentar a tributação direta, que é aquela que incide sobre a renda, o patrimônio, a propriedade, que certamente é suportada pelos mais bem aquinhoados da sociedade. Os impostos indiretos são aqueles que afetam as camadas mais populares, mais pobres da sociedade. Esse é o ajuste fiscal ortodoxo que está sendo proposto pelo governo Temer. Então, o impacto negativo, sobretudo nas camadas menos favorecidas da população, na classe trabalhadora, é tão grande que é uma possibilidade, como a gente estava dizendo aqui, de que as esquerdas possam protagonizar novamente nas suas bandeiras históricas, possam se reorganizar enquanto partidos, repactuar com os movimentos sociais, promover uma ampla revisão dos seus programas, da sua visão de mundo, da sua ideologia, e aí sim nós chegamos em 2018 com chances competitivas de quem sabe ganhar uma eleição. Você acha que o Congresso que votou, a Câmara que votou e o Senado dão sustentação política para isso? Olha, na sua avaliação, quero ouvir o deputado Tito também sobre isso. Não, aí a gente quer fazer uma interferência, senão é muito longa a explanação dele. Primeiro que eu quero dizer que o ajuste é necessário, extremamente necessário. Mas antes de eu dar a minha opinião, eu quero ouvir a do Narciso, que sempre foi um crítico essas políticas sociais exacerbadas. A memória, viu? Exacerbada que o PT tem implantado em todo o Brasil, que culminou com esse desarranjo da economia. Pois não, Narciso? Não, Osmir. Primeiro, sim. Vamos começar, que tem tudo a ver com sua pergunta. O Brasil é muito mais injusto do que pobre. Muito mais injusto do que pobre. Concordo, Narciso. Agora, o Brasil é um país que lembra 2.400 anos atrás,
quando Platão disse, quem vai fiscalizar os fiscais? Porque os nossos fiscais não fiscalizam. E o caso das pedaladas fiscais é uma prova de que os nossos fiscais não fiscalizam. O controle, né? Fiscalizam quando quer. Aí o que é que acontece? Falando dos gastos sociais, esse país não pode acabar com seguro-desemprego, não pode acabar com o FIES, não pode acabar com o Pronatec, Bolsa Família. não pode pagar com Bolsa Família. Agora, o seguro-defeso. Agora, o país deveria ter metas e controle sobre cada um desses programas. Eu vou citar, por exemplo, seguro-defeso. Seguro-defeso. O Acre, nas eleições passadas, distribuiu 12 mil seguros-defesos. O Acre todinho não tem 300 pescadores. Não tem. Tem mais pescador do que peixe. Tem mais pescador do que piaba. O FIES. Tem uma universidade em São Paulo, eu estou ensinando o nome dela, que o ano passado faturou 2 bilhões de reais com FIES. Tá certo, assim. Eu estou te entendendo. Para concluir, eu quero dizer o seguinte, essa aqui é a pergunta. Esses programas, o FIES foi instituído em 2010, o primeiro ano gastou 800 milhões. O FIES. No segundo ano, 3, no quarto, 6, no quinto, 8. Tinha faculdade em São Paulo que pagava prêmios para o aluno que trouxesse outro aluno para se matricular. Não, mas aí onde eu Narciso, é aí que eu queria responder a pergunta do Osmir e a sua observação. E só para concluir, com relação à desvinculação do orçamento, se dissesse, nós temos um orçamento frouxo, em que sobra área de determinada área, que eu posso tirar daqui e botar ali, não ter a tal da DRU era oportuna. O problema é que todos os setores contemplados no nosso orçamento reclamam com escassez de recursos. E agora, se tiver de mexer no orçamento da forma que estão pretendendo, vão tirar da saúde e da educação. Exatamente. Entendeu? Esse é o problema. E eu quero que você faça uma análise sobre essa questão também da bexiga. Antes de fazer, porque eu tinha colocado, e você vai fazer, você, o deputado também está aqui sem falar. Não, o que o Temer propõe é exatamente, é por isso que eu queria lhe ouvir, é exatamente fazer esse rearranjo. Esse rearranjo. Não é acabar. Não é acabar. Agora o que eu acho... rearranjo, porque do jeito que está, não pode continuar. Está provado que sim. Tentando responder a sua pergunta, na minha opinião, o que causou o desajuste fiscal esse déficit de receita do Estado, da União dos Estados e Municípios, não foi necessariamente um exagero, como colocou aqui o Narciso, nos gastos dos programas de inclusão social. Pode até ser que sim, em um determinado momento, tenha contribuído um pouco, mas contribuiu muito mais para o déficit fiscal as desonerações de impostos. Bolsa Empresário. O Bolsa Empresário. O Bolsa Empresário consumiu mais de 30 vezes o valor do Bolsa Família, por exemplo. Ou seja, então não é o programa social, o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, o Pronatec, o ProUni, o FIES, o Reúne, o Mais Médico, a farmácia popular. Não é isso que causa problema nas contas públicas. O que causa problema na conta pública é abrir mão do IPI, é abrir mão do imposto de renda, é não tributar as grandes fortunas, é não tributar o excedente do lucro das pessoas jurídicas, é não tributar a remessa de divisas para o exterior, para as matrizes das multinacionais. É isso que causa déficit fiscal. Mas aí no discurso de vocês, para defender a Dilma no processo, vocês não usam isso. Não usam dessa sinceridade. O que é que vocês dizem? Não, porque isso aí foi para o Bolsa Família, isso foi para o Bolsa Viagem. Quando nós sabemos que foi para o Bolsa Empresário, mas não para defender, para ficar bem. Inclusive, os empresários... Não dizem. Os empresários que trabalharam agora contra ela. Eu vou chamar o intervalo e a gente volta já para o último bloco. E aqui ainda tem que entrar, mais uma vez, a pauta da reforma política e das reformas. O governo Temer, a lua de mel vai até quando? O Congresso vai apoiar? Ninguém sabe. Depois do intervalo a gente vê. O problema é que estão dando